O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 19, versos de 3 a 8. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo: quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Bem-vindos, bem-vindas a esse nosso retiro, amar e respeitar até o fim. Que alegria poder recebê-los no primeiro retiro de casais, depois do Sínodo das Famílias. E que bom saber que o Sínodo das Famílias não trouxe nada de novo, a não ser a certeza de que devemos nos voltar para o essencial do Evangelho. Esse foi o grande chamamento do Papa Francisco no final do Sínodo. Mesmo no embate entre os mais conservadores, e vamos usar essa nomenclatura meio defasada, meio complicada na igreja, mas só para a gente entender, mesmo no meio do confronto entre os mais conservadores e os mais avançados progressistas, né? A igreja conseguiu uma conciliação e chegar a essa palavra às famílias. Olha, o essencial é o essencial e não mudará. Mas isso não nos impede de olharmos as realidades com os óculos de Jesus. Pelo contrário, Jesus e o Evangelho são o critério último para que a gente olhe para toda e qualquer realidade. Nós somos especialistas em fazer a palavra de Deus dizer aquilo que a gente quer. Quando eu digo nós, todos nós. A gente é especialista em fazer a palavra de Deus dizer o que a gente quer que ela diga. Então, por exemplo, muitas e muitas vezes, a primeira leitura, sobretudo na tradução da Vulgata, na tradução tirada de São Jerônimo, como é o caso da que nós ouvimos
da Bíblia Ave Maria, essa palavra da carta aos Efésios, num primeiro momento, parece dura demais para as mulheres. Ou alguma mulher aqui gostou de ouvir: sede submissas aos seus maridos? Num primeiro momento, parece duro ouvir. E muitas vezes, para justificar uma mentalidade machista, essas palavras muitas vezes foram usadas e deturpadas realmente no matrimônio cristão. Infelizmente, porque com certeza não era essa a vontade de Deus. E essa deturpação chegou a tanto que muitas mulheres foram de fato praticamente escravizadas no matrimônio. Mas será que foi isso que Jesus falou? Que, aliás, Jesus não disse, né? Quem disse foi São Paulo. Será que era exatamente assim que Paulo queria? Para além da realidade cultural de Paulo, que traz toda a caminhada do judaísmo que ele conheceu, ele era um grande fariseu, um fariseu inteligentíssimo, um fariseu muito bem preparado. Para além de tudo isso, o Espírito Santo inspirou a Paulo a chave de leitura para ler o relacionamento conjugal. Se é verdade que o marido precisa ser o chefe, é essa a tradução. A tradução mais exata seria cabeça da casa, cabeça da mulher, porque Paulo usa a imagem do corpo, ele sempre trabalha com a imagem do corpo, então a palavra submissão não diz tudo, né? A palavra mais exata é cabeça, a tradução da Bíblia de Jerusalém traz cabeça. Olha como a tradução é importante, né? Traz cabeça. Mas, muitas vezes se esqueceram do mais importante dessa leitura. Porque um versículo acima, antes de dizer mulheres sejam submissas aos seus maridos, mulheres, diz também, irmãos e irmãs, sejam submissos uns aos outros. Olha que coisa interessante. Quer ver? Que muitas vezes foi negligenciado. Diz assim: sede submissos uns aos outros, no temor a Cristo. Versículo 21, do capítulo 5 da carta aos Efésios. Depois, no capítulo 22, e as mulheres sejam aos maridos como ao Senhor. Então vejam, sede submissos uns aos outros. Como é que eu interpreto isso? Como é que é isso, ser submisso um ao outro? Segundo o temor do Senhor. Veja que uma visão machista lê só o que interessa. Por quê? Porque se é verdade que o homem é a cabeça, isso está na palavra, por razões históricas, e Paulo se fiou a isso, é verdade também que ele deu o contraponto. Que contraponto é esse? O que Paulo fala para os homens? Maridos, como foi, decoraram direitinho, como foi que Cristo amou a igreja e se entregou por ela?
Hã? Totalmente como? Olha lá, ó. Olha lá, ó. É assim, penduradinho ali. Foi assim. É mais fácil ser submisso. É bem mais fácil ser submisso. Percebe? Então, o sínodo das famílias, ele não tergiversou em nada daquilo que é o fundamento da vida matrimonial e o fundamento da família. Mas à luz dos apelos pastorais do Papa Francisco, a igreja está pedindo que a gente volte cada vez mais o nosso olhar para Jesus e o Evangelho. E um Evangelho feito de misericórdia. Um Evangelho feito de acolhimento. Um Evangelho feito de realidade concreta da pessoa. Um Evangelho feito de humanidade. Um Evangelho feito de gente de verdade, de gente como a gente, e não de teorias tiradas em gabinetes. Mas um Evangelho feito de carne e osso, porque é esse o único que existe. Um Evangelho que toque o sofrimento das pessoas, a dor das pessoas. Hoje o Papa fez um discurso duríssimo aos padres e aos bispos. Até arrepia a gente ler. Olha, ele foi duro, ele pôs o dedo na ferida. Vai ter muito bispo esperneano. Muito padre esperneano. Pelo que o Papa Francisco falou hoje. Então, ele está dizendo, é preciso olhar à luz de Jesus e do Evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque ninguém consegue amar e respeitar até o fim se não se revestir de Jesus e do Evangelho. Se não retomar a certeza de que você não é um qualquer nesse mundo. A sua família não é uma família qualquer nesse mundo. O seu encontro de esposo e de esposa, a sua comunhão de marido e mulher, não é qualquer coisa nesse mundo, não é qualquer contrato social, não é qualquer contrato jurídico. Amanhã eu serei testemunha de um casamento. É um casamento ecumênico, não sei nem o que vai dar isso. Porque tem umas 4, 5 entidades envolvidas. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Mas a gente acaba fazendo algumas coisas por amor, então vamos. Mas, de qualquer jeito, hoje a pessoa estava me dizendo, padre, eu estou horrorizado com o que aconteceu no cartório. Fomos lá oficializar a união no cartório e aquele juiz não nos representava. Um bonachão, dizendo, eu posso falar, estou falando pelo preço que eu comprei, ouvindo o casal, aí eles falando, um bonachão que debochava o tempo inteiro, que virava para noiva lá, para a mulher e dizia assim, você vai querer mesmo casar? Você vai querer mesmo casar? Pensa bem, larga a mão disso. Olha, no fundo, olhando para ele, você vai se enforcar. E brincando. Aí o rapaz se sentiu muito indignado com aquilo. Aí foi um rolo lá. E aí ele terminou dizendo, para eles é só um contrato mesmo. Para eles é só um contrato mesmo. E de fato,
para a sociedade é só um contrato. É só um contrato. Que seja bom para ambas as partes, que possa velar, né? Como qualquer contrato jurídico, né, Marco? Tem que ser bom para ambas as partes, cada um vê a sua parte, vê o que interessa. Pronto. Por isso é fácil. Contratou, descontratou. A partir do momento que a parte não cumprir o que prometeu, beijinho no ombro. Para não falar, como diria um sábio amigo meu, um copo d'água e um pé na bunda, a gente não nega para ninguém. Né? É só um contrato. Mas você não foi chamado para um contrato. Você não foi chamado só para a assinatura de um papel. Por isso, a antífona de entrada dizia: implica muito mais. Implica os seus sonhos, os seus projetos. Implica as suas esperanças. Implica a sua vida. A construção da sua vida. O cruzamento de histórias que, antes de qualquer coisa, são moradas do sagrado. A história do seu esposo é morada do sagrado, é morada de Deus. A história da sua esposa é morada de Deus. Deus tocou essa realidade e essa realidade é sagrada. Você toca em algo sagrado, em algo santo. Vejam, o sínodo retomou. A igreja não tem autoridade para mudar as palavras de Jesus. Se tem uma coisa que a igreja tem certeza, é que as palavras do matrimônio são palavras, antes de tudo, de Jesus. Foi ele que disse. Porque veja, no capítulo 19 que eu li aqui, de São Mateus, e Mateus escreveu para uma comunidade judaica, para uma comunidade de cristãos novos, oriundos do judaísmo, homens e mulheres que conheciam profundamente a lei mosaica. E era, dentro da comunidade, um grande escândalo essa palavra de Jesus. Porque para um judeu era normal o divórcio. O homem, por uma interpretação patriarcal, para não falar machista, e dar munição para as feministas, então, numa linguagem patriarcal, o homem tinha a primazia na relação e no contrato. Então ele podia dar carta de divórcio, se acontecesse alguma coisa, se a mulher não correspondesse, se tivesse adultério, se houvesse um problema maior, porque o contrato matrimonial, ele não era feito com a mulher, ele era feito com a família da mulher. Toda a história dos dotes, o marido, ele fazia um contrato com o pai da esposa que ele escolhera, que ele havia escolhido. Então, para os judeus, era natural. Era natural. E aí, Jesus entra dentro da cultura judaica e diz: foi por causa da dureza do coração de vocês, e dureza do coração significa que vocês
para fazer com que a vontade humana prevalecesse, eles distorceram a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse. Para fazer com que a vontade humana prevalecesse, eles distorceram a palavra de Deus. E aí, para evitar problemas maiores, Moisés, que tinha que unir o povo, porque eram tribos. Imagina, a grande dificuldade hoje com os muçulmanos. A gente fala muçulmanos, mas são várias tribos mesmo. Várias facções. Para unir isso tudo, Moisés passou por isso. Para unir esse povo, Moisés teve que dialogar muito. E ser uma grande liderança no meio do povo. Então ele teve que abrir concessões para poder funcionar. E aí Jesus diz por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu. Mas Moisés não era Deus. Eu sou, digo agora. No Sermão da Montanha, Jesus falará várias vezes. O Antigo Testamento diz: eu, porém, vos digo. Antes era olho por olho, dente por dente, está na lei. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Veja, Jesus modificou a lei mosaica. Por quê? Porque ele revelou o Pai. E em Jesus, Deus disse tudo e de uma só vez. Isso nos ensina a sã teologia. Jesus revelou tudo sobre Deus. Nós é que temos dificuldades de ler o livro. Mas está tudo escrito lá, em Jesus. Então, a igreja não tem autoridade para mudar a palavra de Jesus. Aquilo que é lei da própria igreja, um dia, se houver consenso cultural, consenso eclesiástico, um dia poderá chegar a mudar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, não vou polemizar. Vou dar só o exemplo, porque é um retiro, não é um debate. Ou seja, o padre fala e vocês escutam. Não, quase isso, quase isso. Brincadeira. Mas vou dar o exemplo. Um dia, a igreja vai permitir que homens casados ordenem-se padres. Porque não há nenhum impedimento teológico. Não há. Tanto é verdade que o Oriente faz isso. O Oriente, que tem tradição apostólica como nós, ele faz isso, a igreja oriental. A igreja latina é que percebeu, secularmente, há mais de 700 anos, por isso é difícil mudar, que a experiência celibatária, por mais problemas que encontre, porque padres, antes de tudo, são homens, e homens são pecadores, há mais ganho no sacerdócio celibatário do que prejuízo, por mais difícil que seja. Porque essa história que padre pula cerca porque precisa casar, que padre é pedófilo porque precisa casar, é tudo balela. Tudo mídia, tudo panfletaria, tudo disse-me disse, tudo expressões sem fundamento. Porque não é verdade. Pedófilos são pedófilos porque são doentes. Seja padre, seja pai, seja primo, seja tio, seja qualquer for, seja o que for. Padres pulam cerca porque homens estão sujeitos a falhas, assim como maridos pulam cerca, assim como pais de família pulam cerca.
como pastores pulam cerca. Isso é uma situação pessoal. Mas isso não significa que o sacerdócio celibatário é inválido por causa disso. Mas um dia, a igreja poderá mudar. Vai chegar à conclusão. Eu particularmente acho muito difícil a igreja permitir que um padre se case. Mas acho que em pouco tempo a igreja poderá olhar para a experiência do Oriente e permitir que homens casados se tornem padres. Hoje permite que sejam diáconos permanentes. Quantos diáconos permanentes existem que você conhece? E a experiência funciona. Então, pode ser que um dia. Mas não por conta de certos argumentos que são colocados, porque isso é uma mentira. Mas pela experiência da própria igreja. Agora, um matrimônio deixar de ter o seu valor de perpetuidade, até que a morte o separe, isso não acontecerá. Por quê? Porque foi palavra de Jesus. Porque foi revelado com Jesus. O que a igreja pode dizer é que determinados matrimônios não existiram. Que certos relacionamentos que foram levados de alguma forma ao altar não se consumaram como sacramento. Isso a igreja pode dizer. Então, o convite que Deus está fazendo para você esposo, para você esposa, para vocês casais, antes que alguns caiam da cadeira de sono, o convite que Deus está fazendo é que você possa olhar o seu relacionamento à luz de Jesus e do seu Evangelho. E descobrir ali o desejo de Deus para você. O desejo de Deus para o seu matrimônio. O desejo de Deus para o seu relacionamento. Que seja verdadeiramente um lugar onde o amor impere. Mas não o amor sentimento, como ensina o mundo. Não o amor romântico, porque esse só não sustenta o matrimônio. Mas o amor que é a expressão daquilo que Jesus fez. O amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo, e quando eu digo a igreja, o amor de Cristo por nós. Esse amor que sustenta, que dá a vida, esse amor que nós vamos rezá-lo ao longo desse final de semana. Como é importante o esposo e a esposa transformar o amor romântico em cada dia mais amor de Jesus. O emérito Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, nos explicou bem isso. Ele diz dos diversos graus do amor. Do amor eros, do amor filia e do amor ágape. É preciso avançar no amor ágape. Porque senão ninguém fica casado. Porque senão ninguém fica matrimoniado. Esse amor nunca morre. Esse amor jamais perece. Se morre, brinca o Padre Léo, é por conta das nossas infidelidades.
Se morre, é por descuido dos pequenos detalhes. Se morre, é por negligência de esposo e por negligência de esposo. Se morre, nunca morre de morte natural. É sempre assassinado, matado, por conta das nossas infidelidades e dos nossos pecados. Quero convidar você a pedir. Nós estamos só começando a pedir nessa missa a graça de saborear esse amor de Cristo pela igreja, que sustenta o relacionamento matrimonial, que sustenta o relacionamento de esposo e de esposa. Não é que ou as outras formas de amor não sejam importantes, necessárias. Claro que são. Por isso, em Betânia nós temos, no mínimo, 3 retiros diferentes para casais. Porque todas essas dimensões do amor, vamos chamar assim, são importantes no relacionamento. Mas o amor ágape é aquele que faz você ser capaz de transcender. Você ser capaz de ir além. Você ser capaz de acolher. Você ser capaz de perdoar. Você ser capaz de suportar. Você ser capaz de aguentar ao lado do outro as tempestades que virão, as adversidades que virão, as dificuldades que virão. É aquele que faz você ser capaz de suportar ao lado do outro, de aguentar ao lado do outro, de, junto com o outro, ficar firme quando tem um problema na família, quando tem um filho doente, quando perde um filho. Realidade possível. Hoje recebi de manhã o telefonema de uma mãe que viu o filho único, de 17 anos, se enforcar. No mesmo dia, aliás, um dia antes, isso foi à noite, recebi um telefonema de Aracaju, de um pai cuja filha de 25 anos, formada em direito, com escritório famoso em Aracaju, se enforcou por conta de relacionamentos mal resolvidos. Nessa hora é que a importância do amor ágape aparece. Porque ele dizia: padre, minha esposa está arrasada. E eu não sei nem o que dizer a ela. Eu disse para ele: não precisa dizer nada. Segura na mão dela, fica do lado dela. Fica firme do lado dela. Vai dizer o quê? O que vai dizer? O que tem para dizer numa hora dessa? Isso casos extremos. Mas tantas outras coisas. Quantos casais se separando por questão financeira? Incapazes de suportar a perda do emprego do marido, a perda do padrão de vida, e atinge lá em cheio o relacionamento conjugal. E a gente sabe que atinge mesmo. Incapaz de suportar as investidas do mundo no matrimônio.
Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde ninguém mais respeita ninguém. E com muita facilidade, marido se deixa levar pela pornografia, pela traição virtual, nos chats da vida, nos sites de relacionamento. Aquilo que deveria unir, ajudar, se torna fonte de desavença, de discórdia, de separação. Já é a terceira causa de separação em Santa Catarina. Traição pelas redes sociais, pela internet. Porque já não estava sustentado antes. Quantos abalos no matrimônio? E não importa se tem 5, essa menina que se suicidou ficou casada 5 meses. Não importa se tem 5 meses, se tem 10, se tem 2 anos, se tem 10 anos, se tem 15 anos, se tem 30 anos, se tem 40 anos. Se não estiver fundamentado sobre a rocha, se não estiver firme no exercício do amor ágape, não transcende. Não transcende. Transcender é ir além. Transcender é passar, é superar, é ser empurrado para algo mais, algo maior do que nós mesmos. Porque ágape é a certeza de um amor que vem de Deus, mas mais do que vem de Deus, de um amor que é Deus. Deo caritas est. Deus é amor. Deus é amor. E é isso que eu quero convidar você a pedir. Eu não sei o que você já passou no seu matrimônio. Quem sabe você partilhe. Eu não sei o que você está passando no seu matrimônio. E eu também não sei o que você passará no seu matrimônio. Todos nós teremos que enfrentar a chuva, o vento, a tempestade, a enxurrada. Aquelas famílias de Minas Gerais, se soubessem que uma barragem podia estourar, arrebentar, com certeza não ficariam ali no momento do desastre. A gente nunca sabe. O que eu sei é que se você não tiver ágape, se você não amar no amor com que Cristo amou a igreja, se você não saborear o amor com que Cristo amou a igreja, você não ficará unido na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando por todos os dias de suas vidas. Feche os seus olhos um minuto e faça a sua oração diante dessa palavra que te interpela, diante dessa palavra de Deus que diz que você não deve endurecer o seu coração como endureceram os judeus, diante dessa palavra que diz que esse mistério é profundo. Eu acho maravilhoso São Paulo dizendo, como nós somos antas mesmo de só ler o que nos interessa, porque esse versículo é tão maravilhoso. São Paulo diz, esse mistério é profundo, esse mistério é tão profundo. Diante desse mistério profundo, como lembra Paulo, esse mistério tão grande
de Cristo que ama a igreja e de marido que tem que amar, é chamado a amar a esposa, de esposa que é chamada a amar o esposo, que você possa dar o seu sim a um amor ágape. Será que você, esposo, está disposto a dar a vida pela sua esposa? Não estou dizendo gostar dela, não. Estou dizendo dar a vida por ela. Se fosse para morrer, você morreria no lugar dela? Será que você, esposa, está disposta? Conseguiria dar a vida pelo seu esposo? Que juntamente com o pão e o vinho, você possa colocar o seu coração nesse altar. E junto do seu coração, colocar a sua disposição. Talvez hoje, você nem possa e ache que não consiga. Mas eu digo para você, se você permitir que Deus trabalhe aí nesse coração, saiba que você alcançará aquilo que o seu matrimônio verdadeiramente significa.